Salve galerinha do canal, tudo bem com vocês? Thales na área e hoje para falar de uma coisa bem bacana, né? Se sobrar R$ 10 no seu bolso, aquele famoso troco de pão ou troco de feira, o que que você faria com esses R$ 10? Você gastaria talvez num refrigerante, talvez numa coisinha que faltou no mercado, uma cervejinha de lei no finalzinho de semana, para quem gosta, claro. Compraria uma lembrancinha para si, ou como está chegando a Páscoa, talvez uma barrinha de chocolate. O que você faria com esse suposto R$ 10 que sobra para você em uma conta, em um mercado? O que você faria? Deixaria guardadinho ali? Se precisar faltar inteirar alguma coisa no final do mês? O que você faria com esses R$ 10 aí? Bem, hoje eu vim falar para vocês sobre possibilidades de investir em FIIs de base 10, para quem curte, né, investir em fundos imobiliários, que é o meu caso, né? Depois vou trazer também uma possível ideia aqui já de ações, né? Ações baratinhas para a gente colocar na nossa carteira, claro. Você tem que estudar, galera, o que você vai colocar dentro da sua cesta de ações e fundos imobiliários também. Estou só apresentando aqui alguns para vocês, vou falar para vocês quais eu invisto e quais não, e que vocês, independente se eu investir ou não, não é uma recomendação, claro, a minha única recomendação é estude antes de comprar ou colocar na carteira. Estude a fundo cada um desses ativos, até porque o que serve para mim não pode servir para você, depende do momento que esse fundo está também, porque a gente tem fundos imobiliários de logística, de papel, de shopping, né, partes hospitalares e de diversos fatos. Bom, mas bora lá para a tela. Antes da gente ir, se inscreve, né, deixa o seu like, que a gente está trazendo aqui 3 vídeos por semana, então a gente sempre está falando sobre diversas coisas da parte financeira e vamos tentar trazer sempre diversificações aqui para a gente trocar essa ideia, tá certo? Então, hoje eu trouxe uma matéria bem interessante que eu vi aqui, né? Aqui, 10 fundos abaixo de R$ 10, essa é a matéria do ano passado, de 2025, né? Mas a gente vai ver como eles estão hoje. Quais são recomendados pela Nord? Então, nós temos aqui, ó, a base 10 são MXRF11, né, o queridinho, inclusive tenho na bolsa, né, falei para vocês que eu ia comentar quais eu tenho, BTCI, VGIR11, PORD, GARI, sei que o GARI já teve seus momentos aí, para bem ou para mal, né, vamos ver já um por um como é que eles estão hoje, né, esse daqui é quando o ativo foi utilizado, né, em 2025 para fazer a base dessa reportagem. Até bom a gente recuperar essa memória e ver como é que eles estão hoje, né? Se valorizou, se teve uma polêmica de lá para cá ou não. KCRE 11, SPXS, CPTS, invisto no CPTS, ele tem passado por uns momentos bem oscilatórios, né? Já invisto nele há muitos anos, né? Então vejo que ele não sobe muito, às vezes ele desce um pouco, ele se recupera um pouco, então ele vive alguns momentos bens e ruins ali ao mesmo tempo, né? Bons momentos e maus momentos ao mesmo tempo. Temos aqui o VSLH11 e o KNSC11. Bom, uma novidade que eu não conhecia esse fundo, achei interessante esse de R$ 2,98, galera. Olha só, para quem fala precisa ter muito dinheiro para investir, tem de R$ 2,98. Significa que é bom? Longe disso, né? Você tem que dar aquela investigada, mas se você quer se aventurar na parte de renda variável sem eu ter que colocar muito dinheiro e saber qual que é, às vezes é uma boa, né? Mas é o famoso, vamos investigar um por um para a gente ver como é que eles estão performando a longo prazo atualmente. Então vamos lá. O primeiro não poderia deixar de ser o MXRF11. O PVP dele hoje em dia está 1, né, praticamente 0,2. Ele, assim, dentro do último período do ano, ele performou bem, ele deu uma valorizada, ali dos seus 8 foi para quando está 9,65, que ele fechou, né, na gravação da data de hoje, dia
13, né? Ele fechou ontem, dia 12/3 de 2026. A performance dele nos últimos 5 anos foi em ordem crescente. Já foi a 5 e pouco, né? E está aqui hoje em dia na faixa dos 9, né? Então, você vê que ele tem seus momentos de alta e tem seus momentos de baixa. Então, serve para você? Ah, eu gosto de olhar rentabilidade, né? Ah, rentabilidade em 12 meses foi de 20%. O dividend yield, né? Ah, ele distribuiu praticamente 1% ao mês. Serviria para você? Vai da sua análise de carteira. Bom, em sequência, BTCI, né? Temos aqui uma valorização dele no último dia, né? O PVP dele está abaixo de 1, significa que ele está sendo negociado um pouquinho abaixo do valor real de mercado dele. Também um dividend yield de 12%, né? Teve uma variação aí de 21%, né? Muitos FIIs estão voltando a crescer agora com essa especulação de diminuir o valor dos juros, né? Então, muita gente já está migrando para a área de renda variável. Então, se a gente for olhar os últimos 5 anos, ele deu uma oscilação bem boa, né? Mas, a longo prazo, aparentemente, ganhou valorização, né? A longo prazo. Ah, o que mais temos? VGI, né? Foi a 9,71. Tem ali seu PVP quase a 1, né? Aqui, ó, o dividend yield está acima de 12, né? Tá 16. Galera, quando tem um dividend yield desse jeito, eu ficaria com um pezinho um pouco atrás. Por quê? Bom, não sei se alguém investe nesse fundo, já comenta aí se é uma boa opção, vocês têm uma boa experiência com ele ou não. Porque quando é muito retorno, é sinal que é um investimento de risco. Se é investimento de risco, pode ser que nesse período você acabe se frustrando, né? Porque eles fazem alto risco, pode ser que você pegue num bom momento ou um mau momento, né? E se você quer segurar algo por um longo prazo, pode ser que o seu coração aí dê uma palpitada com valoriza, desvaloriza muito, né? Se a gente olhar os últimos 5 anos, olha, foi ali seus períodos sobe, desce, né? Teve momentos que caiu bastante, aparentemente tem se recuperado, caminhando praticamente um pouquinho de lado, né? Não sei o histórico todo, se em algum momento parou de pagar dividendo, né? Então a gente vê que é um período pós-pandemia isso aqui. Estava um pouquinho ainda em 2021, mas a gente nunca sabe, teria que olhar o relatório todo direitinho, né? O próximo que temos aqui é o PORD 11, né, a R$ 8,00, o dividend yield também a 13%, o PVP dele está bem abaixo, tá 0,88, olhando os últimos 5 anos dele, teve uma valorização, mas deu uma oscilada bastante, né? Vocês veem que de frente tem o MXRF11, que tem uma coisa um pouco mais constante, porque ele ser muito negociado em bolsa, porque tem muito mais gente negociando, né? Então, acaba sendo um pouquinho mais fácil de equilibrar preço ali, né, de negociação, né? Mas mostrando para vocês aqui umas opções que vocês possam escolher e investir em algum ou não. Sempre olhar também o valor que tem de liquidez diária, né, para ver se ele está sendo bem negociado em bolsa. Então, isso tudo é importante vocês analisarem, né, com calma. Temos também o GARI 11, né, que o PVP também está um pouco abaixo, né? Vejam que o dividend yield dele não chega a 1% ao mês, isso foi importante para alguém. Nos últimos 5 anos, vocês veem que ele deu uma boa oscilada, como eu falei para vocês, às vezes, né, bem abaixo do que ele começou, né? Começou ali em volta de 6 e pouquinho, ele chegou a 5 e pouco, né? Depois deu uma valorizada para 7 e depois caiu de novo para 6, então por isso que eu falei, galera, sempre analise o histórico, avaliem tudo antes de vocês comprarem, porque você pode comprar aqui nele descontado, esperando uma valorização para revender, se é o caso, a 7, e aí quando você é surpreendido, ele cai um pouco, né? Então não leve isso como ações compra e vende, né? Eu sigo buy and hold, que é a ideia de você comprar e segurar o ativo por um tempo, né? Se isso aqui para você é uma boa jogada, compra e vende, bom, já é uma situação para você. Ah, mas se eu quero pegar e segurar, não tem problema. Então, você sempre analisa qual vai ser a melhor estratégia para você e os melhores ativos. Bom, aqui nós temos o
KCRE 11, né? Dividend Yield também a 13, PVP um pouquinho abaixo de 1, né? A cotação nos últimos 5 anos também praticamente andou de lado, teve seus momentos de queda, ano passado inclusive. Então, galera, sempre dando aquela análise fria, não indo pela emoção e ver qual que é o melhor para você. Bom, outro SPXS, né? Dividend Yield um pouquinho acima. Então, novamente, ó, PVP, deem uma olhada, o histórico nos últimos 5 anos e como ele estava. Veem que alguns têm umas quedas bem fortes, né? Tá 7, daqui a pouco ele cai a 6, pode ser alguma coisa específica ali. Pode ser que sim, pode ser que não. Bom, temos aqui agora o CPTS, que eu já comprei ele. Sei que ele é um pouquinho de risco que eu tenho ali na carteira, né? Porque ele me entrega um pouquinho a mais. Porém, galera, eu digo para vocês, a valorização dele não é das melhores, não. Como vocês podem ver, ele tem, ó, seus períodos de queda constante aqui. Então, em momentos que ele está subindo, se recuperando, ele cai. Em momentos que eu já comprei ele a 6, na época que eu comprava ele, aí depois ele dá uma despencada legal. Agora ele tem se recuperado um pouco, né? Mas não é certeza que ele vai continuar assim. E é aquilo, pode ser que eu esteja comprando ele muito caro e daqui a pouco ele despenca de novo. Então, é uma coisa que você tem que analisar na sua carteira. E, né, o nosso querido aqui, VSLH11, negociado a R$2, galera. Então, eu não conhecia esse ativo. Vocês veem que a variação dele aqui foi a menos 14, PVP dele baixíssimo, né, praticamente preço de estoque. E vocês veem aqui, ó, galera, ó, praticamente o motivo. Ele era 6 e pouco, pelo menos há 5 anos atrás, quando foi negociado em bolsa. Hoje em dia despencou, né? Não sei se alguém já investiu nele, ou investia, ou ainda investe, né? Então veja que em 5 anos ele teve uma desvalorização de 66%. Por isso, galera, é importante a gente sempre negociar em bolsa algo que é bom para nós, né? E não sempre, R$2 vou colocar, né? Digamos que, eu só tenho R$2 para começar. Às vezes vale a pena juntar e comprar um de 100 bom, né? Há outros ativos maiores, ou até mesmo juntar um pouco mais, que não é tanto mais assim, né? Mas uns R$8 você compra MXRF11, né? Que é um pouco melhor a negociação em bolsa, né? Então, aqui tomem muito cuidado no que vocês forem investir. E o último, para a gente fechar, o KNSC11, né? Tá o dividend yield próximo ali da realidade. Atualmente teve uma variação boa nos últimos 5 anos. Também teve sua valorização, não oscila tanto. Então, vocês podem olhar com calma cada um desses ativos e ver se algum interessa a vocês. Claro, não é recomendação, mas fica aí para vocês conhecerem alguns e quem sabe se interessar por algum, investir. Para quem já investe em FII, quer adicionar um outro, ou quem nunca investiu em FII, quer começar a investir. Então, galera, se gostaram do vídeo, já se inscreve, deixa aí nos comentários se você já teve experiência boa ou ruim com algum desses ativos aí. Grande abraço, até o próximo vídeo.